Oi, se você chegou até aqui, chegou no Manchete Insights aqui no canal do YouTube. Eu me chamo Andréia, sou eu quem apresenta esse canal e eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Todo o conteúdo que a gente prepara aqui no canal é para agregar valor para você. A gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre o mercado corporativo. Toda semana tem algum assunto interessante. Então, antes de você seguir para o próximo episódio, eu queria te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber o nosso conteúdo. E também curte, compartilha e comenta. Quando você comenta, quando você compartilha, a nossa audiência cresce, o nosso público cresce e a gente consegue agregar valor para mais pessoas. Então, vem com a gente! Criar um ambiente diferenciado de trabalho, deixar a empresa cativante para atrair e reter talentos qualificados, comprometidos e que geram resultados. Esse é o objetivo do Employer Branding. E para falar sobre essa tendência nas empresas, eu recebo hoje, nesse episódio, a Lívia Maldonado. É especialista em comunicação estratégica com colaboradores, endomarketing e cultura organizacional da Biomanguinhos Fiocruz. Nós estamos num episódio gravado no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Eu que agradeço aqui a presença, o convite, enfim, tudo. E vamos lá, vamos falar sobre Employer Branding. Tá todo mundo curioso aí para saber o que é. Eu agradeço muito sua presença. A gente só se viu uma vez, né? Uhum. Por ocasião do lançamento de um livro. Gostei muito do nosso bate-papo, que girou em torno justamente de colaboradores, de endomarketing, né? E eu queria conhecer, eu queria mostrar para os nossos colaboradores, para o nosso pessoal que nos assiste, um pouco mais daquilo que você tem de visão, né, do seu trabalho nesse segmento, né, da comunicação que diz respeito aos colaboradores. É uma visão bastante focada. Mas eu queria que você comentasse um pouco, assim, para as pessoas te conhecerem melhor. Quem é a Lívia? O que a Lívia faz? Como é que a Lívia chegou justamente nessa parte da comunicação, de falar com colaboradores? Conta um pouco da sua jornada para a gente. Sim, eu comecei fazendo a faculdade de publicidade e, enfim, eu sempre quis trabalhar com propaganda, campanhas, falar com o público. E assim que já no finalzinho da faculdade, eu consegui um estágio numa multinacional de grande porte na área de comunicação interna. Então, eu vi ali a possibilidade de trabalhar com planejamento, com criação, com produção, com divulgação, tudo ao mesmo tempo, dentro da área de comunicação interna. Então, ali não faltou muito para eu me apaixonar, né? Eu logo me encantei com a área e decidi ali mesmo, naquele ano, que eu ia me especializar em comunicação interna, comunicação estratégica, que hoje a gente nem fala muito comunicação interna. Hoje a gente pensa a comunicação como uma comunicação estratégica com o colaborador. Porque o interno hoje, com redes sociais, ele meio que se expandiu, né? Ele é extramuros, né? E você consegue... Não tem controle, então você precisa de uma comunicação mais estratégica, uma comunicação pensando todos os meios e os públicos que ele vai atingir, que ela vai atingir. Exatamente, e tudo tem influência, né? Uhum. E aí você sempre estava aqui no Rio de Janeiro, como é que você chegou na Biomanguinhos? Eu comecei nessa multinacional, fiquei bastante tempo lá, passei por mais uma empresa de grande porte na área logística e me chamaram para trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz. A unidade que eu pertenço é a unidade produtora de vacinas, biofármacos e kits para diagnóstico. Uma atuação, assim, fantástica agora na pandemia. A gente foi muito requisitado. E eu trabalhando na área de comunicação interna lá. Então, assim, eu tenho 17 anos de carreira. E os 10 últimos anos foram na Fundação Oswaldo Cruz, em Biomanguinhos. Quantos colaboradores você conduz, né? Vocês têm a responsabilidade da comunicação com quantos colaboradores? Lá a gente lida com cerca de 3 mil funcionários, 3 mil colaboradores. E é um desafio. São colaboradores diretos, indiretos, são terceirizados, muitos servidores. Então, assim, o nosso grande desafio de comunicação é falar
na linguagem de cada um, né? Tem doutores, tem pesquisadores, tem um pessoal de fábrica, tem um pessoal operacional, tem um pessoal técnico de gestão, enfim. É o nosso desafio. E os canais, né, Lívia? Também tem os canais, não só o público, como também tem os canais de comunicação para cada público, né? A comunicação corporativa, ela primeiro a gente pensa nos canais, mas hoje a gente está também pensando nos influenciadores, que são um canal. Então, assim, a gente tem muitos canais, tem TV corporativa, tem WhatsApp, tem o portal corporativo, o mural, tem a revista interna, tem diversos, mas hoje a gente, como comunicadora, eu penso que a comunicação ela evoluiu. A gente não precisa mais tomar conta desses meios. Não precisa ter tantos também, né? A gente pode reduzir um pouco esses canais e dar um pouco a gestão disso ou a produção de conteúdo para os colaboradores, dividir um pouco a responsabilidade do que é transmitido, do que é falado, é usar o colaborador como um canal também, como um influenciador. Então, essa é a nossa meta. Sem sombra de dúvida, porque existe um entendimento que a comunicação interna, a gente precisa estar em todos os canais, né? Redes sociais, ter a TV corporativa, ter a revista, ter o Yammer, que é a rede social interna, né, feita para a empresa, para o mundo corporativo, né, tem diversas ferramentas, então existe um entendimento meio que, eu não vou dizer que é falso, mas existe um entendimento, não sei de quem, que quanto mais canais, quanto mais se produzir, quanto mais campanhas surgirem, né, ou seja, quanto mais você estressar tudo, é melhor. E não é bem assim, né? Hoje, a gente como comunicador, a gente não pensa assim, a gente pensa na efetividade da mensagem. E isso não significa que tenha que ser em vários canais e usar tudo que você pode, fazer campanhas extensas, não se traduz assim mais. Não mais. Hoje, principalmente depois da pandemia, a questão do overposting, né? A comunicação interna teve que se virar nos 30 para fazer toda a comunicação daquela urgência, daquela emergência. Sim. A gente se deparou com um público que não quer mais receber tantas mensagens. Que um público que já está sendo bombardeado de informações pelo WhatsApp, pela TV, e é a era da informação, e aquela coisa toda, enfim. E a comunicação, a gente tinha uma preocupação muito grande com a comunicação integrada, né? Fazer uma campanha em todos os meios, com adequado e tal. Hoje, sim, a gente se preocupa, mas a gente está mais preocupado com o cara que vai influenciar, o cara que vai conseguir fazer a mensagem chegar de forma mais fluida, mais rápida, com mais peso, com mais influência. É a era dos influência mesmo. A gente vai falar de influenciador da marca. Na verdade, a gente fala do embaixador da marca, né? A gente ainda tá assim, mas ele não deixa de ser um influenciador, né? Mas antes da gente chegar lá, que a gente vai chegar também, eu queria que a gente começasse um pouco a falar de como começou essa onda do employer branding, né? Ela começou em 90, ela não é uma onda nova. É uma onda da época que a gente pensava, assim, os candidatos, as pessoas que procuravam emprego na época, elas estavam não mais preocupadas com o salário. Elas começaram a se preocupar mais com o clima, com a qualidade, e aí as empresas se atentaram na época, por pensarem na imagem da marca que emprega e não só na imagem da marca que vende. Então, começou ali, quando o mercado de trabalho parou para pensar que vale a pena mesmo só oferecer um bom salário? As pessoas estão preocupadas só com a carreira? Com benefícios e salários, né? Não mais. Em 90 já houve um movimento assim das pessoas preocupadas com a cultura, de fazerem uma carreira num ambiente bom. Então, daí surge o termo employer branding, que é o conjunto de ações de marketing que você vai fazer para atrair grandes talentos, bons talentos, os melhores talentos. E até, talvez, repelir os talentos que não têm aderência com a cultura corporativa. Então, exatamente. Surgiu lá em 90, mas hoje ela está mais em voga porque
É a geração Z, a geração que está preocupada com a diversidade, Responsabilidade ambiental, governança, né? Sim, sim, e ela não quer consumir uma marca que não tenha responsabilidade ali na produção, né? Do shampoo, dos testes, né? Ela tá... testes com animais, ou então uso de trabalho escravo, né? Moda, a indústria têxtil tem muito isso de denúncia de trabalho escravo em países asiáticos, porque são peças mais baratas, tal. Inclusive, marcas famosas têm envolvimento nisso, né? Então, realmente a gente está assistindo uma geração de pessoas, de profissionais que não querem mais estar envolvidos ou colaborar com empresas, com marcas que têm problemas de governança, que poluem o planeta, que colaboram para empobrecimento das pessoas. Exato, né? E com valores compatíveis com os delas, né? Sim. Então, é essa geração consciente que a gente está vendo entrar no mercado e que não quer só consumir, mas também quer consumir marcas boas, marcas sustentáveis, responsáveis e eles querem trabalhar em empresas sustentáveis também, responsáveis, com diversidade, com clima bom, não só pelo salário. É sim pelo clima, pela experiência, pelo treinamento, pelo desenvolvimento. Então, o employer branding é todo esse conjunto de ações para vender uma marca, para criar uma imagem da marca empregadora, a marca que quer atrair os melhores talentos. Muito, muito interessante, né? Muito importante também esse avanço, né? Porque o dinheiro não motiva. Não é só sobre dinheiro. Ele é importante, dinheiro é potência, mas o dinheiro não motiva. Eu trabalhei numa empresa que um dos diretores dizia assim, olha, eu posso te dar o aumento que você quiser. Daqui a 2 meses você vai achar que não está suficiente. Porque você tem algum problema aqui, mas não é dinheiro. Ele não sustenta. Não é. Se você estiver insatisfeito, eu posso te dar quantos aumentos que você quiser. Mas vai ficar aquele arzinho de não tá bom ainda. Porque a ideia de sucesso mudou, né? A ideia de sucesso não é a carreira e o salário, é a qualidade de vida, é o tempo com seus filhos, é ali a saúde mental. Então, assim... É isso, não é só sobre dinheiro. A saúde mental, né? Você tá bem, trabalhando bem, né? Ter boas relações. Ter boas relações no ambiente de trabalho. Eu queria que a gente falasse sobre proposta de valor da marca empregadora. Como que a empresa chega no coração do talento, Lívia? Então, dentro dessa conjunto de ações, quando a gente fala de employer branding, é um conjunto de ações, mas quando a gente fala de EVP, que é a proposta de valor da marca empregadora, é você criar ali um conjunto de atributos que vão atrair o talento. E aí você cria... tem várias ações. Você pode começar com uma página que coloca ali todas as características da cultura da empresa. Que comunique isso, né? E que comunique. E aí, dali, você traz... Para fazer uma página legal, você precisa fazer uma pesquisa interna para entender, né, o que as pessoas valorizam dentro da instituição e que isso pode vir a ser um atributo qualificável para ser vendido para fora, né? Então, o EVP é você criar uma identidade. E aí, enfim, tem uma série de ações que você consegue... Eu me atreveria a dizer o seguinte, o EVP, né, criar a marca de valor para a proposta de valor da marca empregadora, nada mais é do que se você está praticando dentro da empresa os valores, o propósito, a missão, se você está efetivamente aplicando tudo isso, quando você criar ações para mostrar que você é uma marca empregadora, isso não vai ser tão complicado. Porque são canais, você vai falar em determinados canais, né? Você está falando aqui da criação de página, mas você vai ter uma série de ações externas que só vão mostrar para o mercado que você é uma marca que vale a pena.
Sim, é a grande campanha. É a grande campanha para os públicos, não é só sobre o público interno, é o público externo, é o candidato que vai passar pela experiência de ser um candidato para depois ser um colaborador. Então, você tem que... É o conjunto de ações de marketing junto com as ações de RH para você criar ali uma grande campanha que atraia. É montar isso, é montar um manual ali da marca empregadora. É como se você tivesse que montar um manual da marca para uma agência de publicidade criar as campanhas. Ali não, você, no interno, né, no employer branding, você faz o estudo interno, faz o diagnóstico, faz o grupo focal com os colaboradores para entender as qualidades da empresa, para você criar um grande manual, uma referência ali que vai balizar as suas ações, a sua estratégia de employer branding. Ter um EVP é importante, né? Hoje, para quem está começando nessa área de employer branding, estudar sobre a marca, estudar sobre branding, entender como se faz um EVP, super importante. Fazer projetos de EVP, isso qualifica o profissional de employer branding. Mas o que ele precisa? Vamos falar assim, tudo bem, o projeto é muito importante, mas como que é a gente, como comunicadora, vamos traçar aqui coisas importantes para que a marca empregadora venha, que a gente possa mostrar que a marca é empregadora. Primeira coisa, vamos dizer assim, propósito, missão, valores bem aplicados e entendidos dentro da empresa. Acho que isso é fundamental. Sim, dentro e para fora também. Que isso se reflita fora, né? É importante estar claro, assim, para o colaborador a missão e a visão para ele ter a estratégia na cabeça e a missão no coração. Esse é o trabalho da comunicação interna, né? Então, dentro de employer branding, tem as ações de comunicação interna, tem as ações de endomarketing, que vendem todos os serviços que a empresa oferece, faz todo um endo-branding ali, vendendo o treinamento, vendendo tudo que vai agregar a experiência do colaborador. Então, esse mix, comunicação interna, endomarketing, agregam muito o employer branding, as ações de employer branding. Eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas vamos lá. Não, mas a gente retoma, não tem problema. Eu estava falando que seria importante a gente comentar aqui que situações são desejáveis na empresa que deseja montar sua proposta de valor. Então, eu comecei falando que é importante o propósito, a missão, os valores estabelecidos e bem compreendidos pelos colaboradores e que isso se reflita, sim, no mercado. Ou seja, que o mercado, ao ver aquela marca, que ela entenda, que ela veja naquela marca exatamente aquilo que ela diz, que ela tem como missão, como propósito, né, como valores. Eu acho que isso é importante. O que mais a gente pode lançar assim que é importante para a construção da proposta de valor da marca? Olha, para a criação da proposta de valor é você ter em mente que os aspectos favoráveis, assim, todos os aspectos favoráveis e também os desfavoráveis, é você deixar bem claro, principalmente na página do candidato, o que a pessoa vai ter, né? E esse é o começo. O onboarding, que é o processo de embarque na empresa de integração, também é uma ação de proposta de valor, que né? tem que estar clara ali na proposta de valor, tem que estar descrita ali como uma estratégia. O onboarding é uma outra fase que, se bem feita, bem estruturada, com experiências realmente impactantes, né, de efeito, aquilo ali pode agregar muito ali para a proposta de valor da marca. Porque o ideal, né, não no final, mas no meio dessa experiência do colaborador, o cara ter vontade de expressar toda a satisfação de trabalhar, de ser realmente um embaixador, de colocar nas suas redes pessoais que ele faz parte daquele time. A experiência de estar ali dentro da Coca-Cola, por exemplo, né? Que é uma grande marca, que tem uma grande identificação com o público externo. Mas como é trabalhar na Coca-Cola interna, no ambiente da Coca-Cola? Você vê, se bota a hashtag lá nas redes sociais, Coca-Cola, I love my job. Consegue ver? Se conseguir ver é porque está fazendo as ações de marca empregadora
Estão funcionando. Estão de acordo, estão fazendo, eles estão andando como eles estão falando, né? Porque geralmente é assim, quando o colaborador externo fala, publica, divulga, é porque é coerente, tá condizente com o que está sendo vendido ali para fora. É importante sim isso, porque você falou do onboarding, né? A gente já pegou um caso de empresa que não tinha onboarding. A pessoa simplesmente assinava o contrato de trabalho, recebia a senha do computador e entrava lá. Entendeu? Era só apresentado, assim, ó, isso aqui é fulano, não sei o que, e pronto. Por que será que isso acontece, assim? Por isso que o Employer Branding veio para esclarecer os papéis de comunicação interna, de endomarketing, de RH. Assim, veio para dar uma misturada, uma embaralhada, mas também esclarece o papel de cada um. O RH, mais do que nunca, precisa do pessoal de marketing e da comunicação interna para conseguir vender esse onboarding, para conseguir implementar o processo de integração do novo funcionário dentro da empresa. Esses projetos precisam sair do papel, precisam de mãos, precisam de gente. E a comunicação interna, que geralmente fica na comunicação, né, mesmo no departamento de comunicação, está lá, com todo o conhecimento de marketing, de endomarketing, para ser o parceiro do RH. O RH precisa entender isso. E eles já estão ligados. Muitas empresas estão integrando isso. O RH, o trabalho, fazendo grupos multidisciplinares para resolverem essa questão de marca empregadora. Eu não vejo mais o RH, assim, nos projetos de comunicação que eu trabalho, eu não vejo mais o RH como um carimbador de folhinha e um facilitador apenas de coisas que a gente precisa dentro da empresa. Muito pelo contrário, eu vejo uma preocupação, inclusive, com o que pode afetar a marca. Né? Porque você falou agora há pouco na nossa conversa, com as redes sociais, a gente pode ter um embaixador da marca, como a gente pode ter um detrator. Sim. A rede social, se ela não é bem gerenciada, se o colaborador não entende como ele tem que... a rede social é do colaborador. Da área de comunicação, a gente toma a rede social do colaborador e fala, não, agora que você pertence à empresa X, você não pode mais postar qualquer coisa, não é bem assim. A gente sempre procura orientar para que ele não ponha em crise, não se ponha pessoalmente em crise e nem ponha a marca de uma empresa em crise, da empresa que ele trabalha. Agora, eu vejo muitos departamentos de recursos humanos preocupados em tornar a comunicação fluida, em tornar todos os colaboradores e departamentos integrados e que eles compreendam o que a empresa faz, qual é a proposta de valor dela dentro e fora, né? Eu não tenho visto, mas são raros os casos que a gente encontra de que não tem nem RH, tem o DP. Sim. Lembra do DP? Sim, lembro. O RH hoje em dia ele é muito mais estratégico, ele está com essa visão. E aí quando ele dá a mão para o marketing da empresa, para o pessoal de comunicação, ele fala, não, vamos trabalhar a marca empregadora. É nessa união que nasce toda a estratégia de comunicação para os públicos. E o cara vai ter duas experiências. É a mesma persona, que é o colaborador, o candidato que se candidata lá na vaga, e que vai ter duas experiências. E a gente precisa tomar conta disso. Hoje a gente vive a era da experiência também. É a jornada do colaborador também. Não tem mais só a jornada do cliente. O colaborador também. A experiência do colaborador. Porque o colaborador é um cliente. E aí ele pode influenciar. É isso. É sobre influência, é sobre experiência e sobre essas informações que circulam. A gente tem que estar junto com o RH, sem dúvidas. E o RH está de olho nisso. Está de olho nisso, né? É difícil a gente encontrar uma coisa que não... Um RH que seja tão afastado, apartado dessa proposta de valor. Agora, a gente vive um momento em que cada vez mais clientes, né? Na verdade, todos os stakeholders relacionados à empresa, né? Fornecedores, até família de colaborador, né? Eles estão se perguntando o que uma determinada empresa faz para melhorar o mundo.
Um estudo da Fleischmann Hillard, é uma agência, viu, gente? Diz que a geração C, que é conectada por valores e comportamentos, está muito atenta ao que a gente acabou de falar, o walk the talk, né, das marcas. Aí, 62% dos entrevistados avaliam como a empresa se comporta em relação às questões de desigualdade de raça, gênero, antes de comprar qualquer produto, né? Ou seja, a gente está esbarrando aqui na questão de diversidade também. Sim. Assim, eles estão refletindo sobre esses pontos antes de consumir. É o que você estava falando agora, né? Que vão cobrar um discurso da empresa alinhado à prática dela. Isso também afeta o employer branding, né? Sim. De uma certa maneira, essa visão aí ligada ao ESG, aqui eu vou tomar a liberdade de falar do ESG, porque aqui eu falei só da parte aqui citei a pesquisa, falando especificamente de gênero, né, mas vou falar do ESG, então governança, responsabilidade social e responsabilidade com o meio ambiente. Isso afeta o employer branding também. Afeta no sentido de você se preocupar na avaliação da empresa no mercado, né? Nesses sites, nessas plataformas que avaliam a marca empregadora. Né? Se eu tenho uma imagem positiva sobre as minhas ações de sustentabilidade, diversidade, responsabilidade, governança, o empregado, o candidato precisa ver isso numa página. Impacta ali a estratégia, a proposta de valor. Eu vou colocar isso para cima lá como atributo especial da minha marca. Assim como, assim, se a gente tem uma crise de identidade, crise de marca, crise de imagem, a gente também precisa falar sobre isso abertamente de forma íntegra na página. Mas, porque você precisa falar com transparência. Isso também pode ser positivo. O negativo também pode ser positivo quando você fala com integridade. Sabe? Dizer que não está tudo bem, mas estamos resolvendo, Então, isso tudo tem a ver com a boa avaliação da marca no mercado. O cara de hoje, essa geração nova, ela dá prioridade a esse tipo de valor. Ela prioriza quem se preocupa com uma cultura integrativa, ele vai escolher. Então, isso tudo tem a ver com employer branding. É walk the talk, é você também fazer o discurso valer, né? Andar ali conforme. O cara vai ter experiência na página, vai ter todo o processo de seleção e ele vai viver aquilo na prática. Então, você tem que ser real, tem que ser íntegro. Eu fico aqui pensando, né? A gente atua nessa parte da comunicação. Nós comunicadores também estamos cada vez mais treinados e antenados nessas tendências, né? A gente falou agora há pouco sobre o influenciador e a gente depois desdobrou em embaixador da marca, né? Vou entrar agora em embaixador da marca, que a gente não tem o colaborador quando ele tem uma jornada de colaborador excepcional, ele acaba virando o embaixador da marca. Né? Ou seja, ele extrapola o limite da empresa e ele vira um embaixador da marca. Onde ele está, a marca está com ele. Sim. Né? Onde ele está, ele pode estar no momento de lazer dele, num treinamento, no esporte dele. A marca está com ele. Você falou estratégia na cabeça. E a missão tá no coração. A missão no coração. Eu marquei lá, a marca tá no coração. Quando eu anotei lá, a marca tá no coração. Não deixa de ser, né? A missão, a marca representa a missão para ele, bota a marca no coração. É isso. Isso é o suprassumo. As empresas, eu acho que hoje, de acordo com aquilo que a gente está comentando aqui do employer branding, quer dizer, tá uma corrida para que já se torne a jornada do colaborador uma jornada excelente, né? Eu gravei um programa, bati um papo com uma profissional da área de RH e a gente estava falando justamente do quanto já no processo de seleção você já tenta fazer uma avaliação mais consultiva para ver se os valores de um colaborador, daquele candidato já estão alinhados com o que a empresa se propõe. Se o propósito está alinhado, se ele casa, se não tem nenhuma grande diferença que possa impactar futuramente.
Então, a evolução disso seria o embaixador da marca. É o colaborador sair da empresa e a marca está no coração dele, está na cabeça dele. Como a gente pode se estruturar, né, assim, as áreas de comunicação para impulsionar essa figura, para trazer essa figura à tona? O que a gente anda fazendo? É pela proposta de valor, fazer um bom diagnóstico da cultura para você criar a proposta de valor. Ali na página, como eu sempre falo, é ali na página que você fala da cultura para você atrair o talento mais aderente à sua cultura, né? Você vai colocar ali os aspectos favoráveis. E no processo de seleção é você falar, olha, aqui a gente tem desafios, você vai trabalhar muito, mas você vai ser muito bem recompensado. Tipo, o nosso salário é de acordo com o mercado, é acima do mercado. Então, ali você está falando que é uma empresa desafiadora, uma empresa que tem uma cultura mais hard, mas ao mesmo tempo ela te recompensará. Então vai atrair que tipo de talento? O cara que está em início de carreira, quer ganhar dinheiro, quer fazer a vida e tá com gás, é jovem. Ali na marca, na imagem na página, você já cria, você já consegue. Você já cria, vamos dizer assim, você cria a cara da marca que você quer. Né? Da sua cultura. O ideal é você falar a sua cultura mesmo. Isso, transparecer a cultura. De repente, numa cultura mais sólida, mais tradicional, você está ali preocupado em falar sobre isso. E também está preocupado em falar que não tem crescimento a empresa, né? Você vai ter aqui muita solidez, estabilidade. Aqui você vai ter um ambiente... uma trajetória assim mais firme, mais vamos dizer, não vem mais a palavra, constante, né? Mais constante, exatamente. Você não vai ter tanto crescimento, mas você vai ter um ambiente, um clima bom, um clima sólido, estabilidade. Você está querendo vender estabilidade. Depende da marca, né? Vai depender muito da cultura da marca. Exatamente. Né? É na proposta de valor que você cria tudo, você elenca os atributos. E como você descobre? Fazendo pesquisa. Então, o Employer Branding tem um trabalho muito teórico, que é você fazer toda a pesquisa, o diagnóstico, perguntar. E tem um trabalho de publicidade, é um trabalho mais de design, um trabalho de branding, que é você criar ali todas as cores e flores da sua marca na página empregadora. E depois, aí vem a experiência, o cara consegue entrar na empresa, ele vai viver ali o onboarding, vai se encantar, vai entender que o discurso que foi vendido é o discurso que está sendo apresentado ali no início. E aí, depois, se ele achar que realmente faz todo sentido, tá de acordo com os valores, ele vai falar e vai extrapolar, ele vai fazer depoimentos, vai interagir com a marca, vai botar nas redes sociais e vai ser o grande embaixador. Esse é um dos objetivos, é você criar uma proposta boa, atrair os talentos certos, diminuir o número de turnover, porque é para isso que o Employer Branding também foi criado, foi para... É uma ferramenta, é uma estratégia, né? É uma estratégia, né? Que ajuda ali o negócio a crescer, a diminuir, a economizar. A diminuir o problema de risco, pelo menos com relação aos colaboradores. Né? Exato, é você diminuir o tempo de trabalho de um recrutador, é você não ficar horas procurando, é você já estar ali esperando a pessoa... porque viu a página e viu que o discurso da marca empregadora faz sentido. Employer Branding é a estratégia que economiza ali os custos de RH, dos profissionais de RH. É principalmente sobre turnover. Né? E aí, beleza, aí você conseguiu atrair, trouxe ele para a jornada e aí o cara tá falando para fora que ama a marca, então isso daí é estratégia bem sucedida. É uma estratégia também que ajuda a diminuir os riscos de imagem, né? Eu penso muito nisso porque com rede social e hoje todo mundo se tornou um potencial conteudista. Né? Então, um colaborador insatisfeito, ele vai para as redes sociais elogiar, mas ele vai também para falar algumas coisas que estão divergentes. Ele pode virar um detrator da marca. Além de reduzir
os riscos de dano na imagem da marca, né, da empresa, no caso, eu acho que o Employer Branding também ajuda a trazer, a atrair as pessoas mais alinhadas com aquilo que você quer, que a empresa espera. A empresa espera do colaborador o quê? Resultado. Ela quer vender produtos, ela quer impactar bem a sociedade, né? Pelo menos a gente acha que né? Né? Você trabalha numa empresa que super impacta bem Olha, a comunidade, então você é especialista nisso. Mas a empresa, ela não quer só, a gente supõe, né, que ela não quer só vender, mas ela quer impactar positivamente a sociedade. Por isso existem tantos projetos de voluntariado, cria escola, enfim, dá-se um pouco daquilo que se recebe em termos de lucro, devolve-se não só empregando pessoas e pagando impostos, mas também você gerando benefícios à comunidade que você pertence, por exemplo, alguma coisa no entorno, ou então até mundial, né? Tem algumas que acabam fazendo, como a questão das vacinas, voltando, empresas que graças à pesquisa, que graças à sua atuação, passaram tiveram esse momento de colaborar com a saúde mundial, né? Então, isso acontece, é positivo. Eu acho que a questão da marca empregadora ajuda também nisso, né? De você diminuir o risco qualquer risco com relação à marca, e também a questão de você poder colaborar, mostrar quanto você colabora para a sociedade. Sim, e sobre isso, esse é o caminhar do mundo. A gente está evoluindo, a gente precisa estar consciente. As marcas precisam ser mais conscientes, e ali na marca empregadora é que você trabalha o seu público interno, o colaborador, que vive ali o produto, vive o serviço, vive a marca por dentro e pode extrapolar e pode falar. É um ponto, é um benefício quando você trabalha todos esses assuntos com esse colaborador. É um benefício quando você faz dele um embaixador. Ajuda na imagem da marca e faz dela uma marca melhor para a sociedade. Eu digo que lá na Fiocruz é muito fácil trabalhar o propósito, é muito fácil você trabalhar o orgulho de pertencer, porque a missão é salvar vidas, é atender às emergências de saúde pública e atuar para a sociedade brasileira. Então, o nosso desafio hoje é atrair os melhores talentos. E como você atrai? Falando da marca, que lá é uma empresa sólida, uma empresa tradicional. Você vai ter muitos desafios, você vai ter uma certa estabilidade, você vai ter um clima bom. Tá alinhado com o propósito da marca, né? Falar deles é assim. Existem empresas mais arrojadas que lidam com maior modernidade, né? Eu acho que tudo que mexe com saúde tem uma questão de tecnologia, de evolução natural, né? Isso é inegável. Por exemplo, quem produz vacina está sempre pesquisando, tem acesso a muitas tecnologias. Então, é tradicional no sentido de que trabalha num segmento que é tradicional, pero não muito. Quando eu falo assim é porque, bom, com tecnologia, com recursos tão avançados, você não é muito tradicional, mas você é tradicional no seu valor, que é salvar vidas. Estou ali para você. Sempre. Estamos ali para você. E pertencer, ter uma tribo é muito interessante, ter uma comunidade é muito interessante. E todos nós gostamos de pertencer. É necessidade humana. Você estar ali dentro de um grupo, passando valor, recebendo valor e todo mundo se valorizando. É sobre pertencer a uma comunidade. No caso da Fiocruz é muito fácil trabalhar o pertencimento. E hoje, agora com a pandemia, é muito mais, né? Porque nós fomos os grandes heróis, assim. Se você parar para pensar, a Fiocruz teve uma atuação belíssima, né, de atendimento à emergência, atendendo ao Ministério da Saúde, enfim. Então, para o colaborador que trabalha lá, produzir, ficar 7 dias por semana trabalhando ali, ele está ali pelo propósito, ele não está ali pelo dinheiro. Sem sombra de dúvida, foi assim mesmo. Que a gente, acho que todo mundo viu dessa maneira, né?
para a vacina chegar aos postos, foi assim que foi a produção. Então, assim, é muito fácil trabalhar pertencimento com uma marca que fala sobre sociedade, sobre vida. Mas como trabalhar pertencimento numa Souza Cruz? A gente pode falar de marcas o aqui? tabaco, podemos falar na indústria do tabaco, por exemplo, a indústria teve uma também que tinha telhas de zinco, né, que também teve um problema grave, que é um problema de contaminação de uma sociedade, sim, né, de um pequeno grupo ali de uma cidade que você contaminou com a produção da telha, né, extraindo zinco. Dá para fazer, dá para resolver isso. É com um diagnóstico, entendendo por que a pessoa está trabalhando ali. E ali você puxa um atributo de qualidade e trabalha ali os não muito favoráveis, sendo íntegro e transparente. Eu acho que a transparência e a integridade, elas perpassam todos os setores, né? Apesar da gente ter falado de setores sensíveis, como o de tabaco, como de contaminação, né? O que mexe com o meio ambiente. A construção civil, ele tem ele é vilão, mas ele, ao mesmo tempo, ele também busca soluções melhores, né? Quer dizer, a gente vive uma onda de vamos melhorar o mundo, vamos reaproveitar materiais, vamos ser eficientes, mas não gastando tudo que o mundo tem. Né? Eu vejo dessa maneira. Claro que existem empresas que ainda não entenderam isso, que ainda não estão nessa dinâmica, tem impactos ambientais internacionais que ainda não estão sendo assinados, entendeu? Porque pressupõe um engajamento muito maior, mas eu percebo que nas empresas existe se quiser falar, atribuir isso ao ESG, então, porque eu acho que o ESG sempre existiu, só que agora existem certificações. Existe um público que tomou ciência do que é um ESG, o que é governança. A gente tem um exemplo claro aí, há poucos dias estourou a crise da Americanas, entendeu? Problema de governança, que gerou uma crise da marca. Hoje em dia, todo mundo tem medo de comprar na Americanas, porque não, vai falir. Gente, ainda não aconteceu isso. Recuperação judicial não é falência, né? Os credores, não, retém dinheiro, vão matar a empresa, a marca, por um erro, e não foi pouco, de governança. E o colaborador que está lá? E ele tá assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso defender essa marca ou eu não defendo se ela me traiu? Ela não foi íntegra também com os colaboradores. E aí, como você cria os embaixadores? Você resgata, você mantém os embaixadores da marca empregadora? Como? Então, o varejo assim, já é um pouco, já é visto um pouco como vilão, porque o varejo, ele é um setor que estimula o consumo, né? Então chega Black Friday, Dia dos Pais, Dia das Mães, aquele desespero, shopping, aí vem, compra, e o celular e não sei o quê. É uma corrida desenfreada pelo consumo, né? Até tem gente que não compra ações do varejo por conta dessa brincadeira de endividamento. Sim. É uma brincadeira de endividamento. Gente, vejam bem, eu não sou contra o setor, eu só estou comentando uma visão de ler reportagens, de ver do setor financeiro mesmo, tá? E existe até acho que é Luiz Barsi, é o maior CPF da Bolsa hoje em dia, é o cara que mais tem ação na Bolsa de Valores aqui do Brasil hoje em dia. Ele condena, ele diz que todas elas vão quebrar. Ele falou, ele previu essa quebra da Americanas há um tempo atrás. Então, assim, ele praticamente diz o seguinte: você colaborador, você consumidor, essa marca, ela não tem operações tão transparentes quanto você imagina. Então, prepare-se porque ela vai quebrar. Então, assim, a questão do employer branding passa também por essas questões de governança, porque você defendendo uma marca, né, qual o propósito dela? Se você não souber o propósito, se você não tiver isso bem claro, e se essas questões de meio ambiente, governança, responsabilidade social, se eles não são tão claros, porque todo setor tem o seu calcanhar de Aquiles. Sim. Qualquer um deles, você falou. O pessoal de, por exemplo, algum terminal portuário que armazene combustível, ele tem o calcanhar de Aquiles dele. Se explodir, mata muita gente. Se explodir um tanque de combustível, mata muita gente. Mas ele não vai deixar de fazer aquilo. Então, assim, como eu me torno employer branding, como é que eu me torno uma embaixadora da marca do setor que eu trabalho,
quando eu tenho potenciais riscos. Daí vem o que você falou, planejamento, diagnóstico, planejamento e você montar, você dizer, olha, governança, nós temos que atuar aqui. Olha, RH, nós temos que atuar aqui. Como é que nós estamos? Monitorar isso. Exato, pegar os pontos fortes e pegar e trabalhar os fracos, as ameaças, tentar resolver para você vender. Porque sendo dessa forma, você vai acabar atraindo pessoas com valores não tão compatíveis, vai ter as pessoas vai ter evasão. Na hora da quebra vai derreter mesmo. Na hora embora. que a empresa precisar daquele ponto forte. Porque a jornada do colaborador também traz isso. Quando você está ali, pendurado, claro que o colaborador ele vai pensar no quê? Eu preciso sair, que eu preciso garantir meu emprego. Mas quando você tem uma base sólida de colaboradores, eles ajudam você a sair da crise. Eles vão vender, vão batalhar ali até quando que puderem. Possível. Então, assim, até quando puder. Então, assim, eu acho que essa questão das lojas americanas ficou evidente no LinkedIn na semana passada que os colaboradores não sabiam mesmo o que estava acontecendo e eles iniciaram uma campanha, né? O próprio, não sei se foi a comunicação de lá, se foi o marketing, enfim, eles fizeram uma campanha no LinkedIn de tipo, está tudo bem, entre nós nada mudou, vai passar. Mas vai passar? Não é o que está sendo dito. Então, assim, até o colaborador que quer vender, que quer ser o influenciador e fazer advogar pela marca, ele não sabe. Olha só que situação, né? Advogar pela marca é mais complexo ainda, porque aí você exige realmente no momento de crise, onde você exige um pouco mais de amor à marca. Aí sim, o Employee Advocacy é muito mais sofisticado. Nós avançamos mais um nível. Exatamente, aí é um outro papo. Lívia, eu queria saber se você quer deixar algum recado para quem nos acompanha. Nós vamos compartilhar depois a página da Lívia no LinkedIn para que vocês possam fazer contato, expandir seu networking, conhecer melhor o trabalho da Lívia. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem. Fique à vontade, o microfone é seu. Então, eu queria dizer que a grande inovação da área de comunicação interna é essa atuação, esse processo, que é o Employer Branding. Eu acho que a gente não está no início, né? Mas a gente está numa onda, pegando essa onda. E quem quiser se especializar, eu posso deixar os links dos livros, os links dos autores e páginas e cursos que as pessoas podem fazer, que vocês podem fazer, para se especializar, pegar a experiência nessa área, criar um EVP e ver cases, porque a gente só está no início dessa onda. Tem muita oportunidade nessa área, e para quem gosta de branding, de marca, de publicidade, e que trabalha no setor, na área corporativa, não trabalha em agência, mas sempre quis, é uma oportunidade aí de criar e de planejar, e de pensar a comunicação de forma mais estratégica. Então, eu vou deixar os links aqui com a Andréia. Isso, a gente coloca, quando o programa for ao ar, a gente coloca o teu link do LinkedIn para dar a oportunidade das pessoas te conhecerem melhor. Sim. E poderem entender um pouco mais, trocar uma ideia com você sobre Employer Branding, que é o seu tema. Adorei. Que bom, eu fico muito contente, agradeço muito. Você é a primeira mulher da temporada. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que você é a primeira mulher que eu entrevisto na temporada, então começamos aí com o pé direito na diversidade. E eu agradeço muito você ter aceito o convite. E obrigada, fique à vontade. Fique à vontade, a casa é sua, volte sempre quando puder. Quero voltar, obrigada. Pessoal, muito obrigada, até o próximo episódio.